Bom dia, não, bom dia para mim, porque eu tô gravando de manhã, mas boa tarde, crianças. E chegamos à sexta-feira, último dia de aula da semana, e vamos continuar com o livro de português, tá bom? Então, hoje nós vamos tratar das fábulas em verso. Lembrem-se que eu fiz no caderno um início desse conteúdo. Eu trabalhei com vocês a fábula em prosa e também peguei a mesma fábula e trabalhei em verso. Lembre-se que prosa é o texto que possui parágrafos, aqueles dois dedinhos que a gente dá de uma ideia para outra. Precisa ir para outra linha, precisa desse espaço. É necessário para o entendimento do texto. Um texto todo emendado tem o seu entendimento comprometido, tá bom? Já no verso, existe a questão da poesia, do deixar bonito, do deixar é, mais com o jeito de uma canção, né? Se cria uma melodia no poema e esse gênero textual. E é importante no poema, muito importante, a entonação. Como a gente faz a leitura? É uma leitura mais mansa, é uma leitura mais suave. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? 9 de abril de 2021. Vamos para o livro mais uma vez. Páginas 21 a 24. Lembrem-se da dica. Fiquem num lugar confortável, sentem, apoiem o celular para que vocês vejam o vídeo, estejam com o livro aberto, porque a tarefa de hoje é toda no livro. Combinado? Bora lá! Para iniciar, ao longo dos anos, vários autores reescreveram, ou seja, escreveram novamente a mesma fábula, produzindo versões diferentes para a mesma história. Agora você vai ler uma versão da fábula A Cigarra e as Formigas, feita em versos por Cíneas Santos, um poeta contemporâneo do estado do Piauí. Compare com a que você leu, a da aula de ontem. Ela tinha o mesmo título, né? A Cigarra e a Formiga, mas ela foi escrita em um gênero diferente e você vai perceber ao ler esta que teve mudanças de uma fábula para outra. Por ser um poema, ensaie com os colegas para que juntos vocês possam fazer em um outro momento uma leitura sob a forma de jogral, isto é, uma leitura conjunta em que pode haver a divisão de vozes para o narrador e os personagens. Ficará muito bonito, confiram. Infelizmente, né, esse terceiro parágrafo do para iniciar não será possível realizar, mas se vocês tiverem disposição e tempo e quiserem fazer essa leitura, onde seria preciso uma pessoa para ser o narrador, quem está contando a história, mas não está participando dela, nesse caso, precisaria de uma pessoa para ser a cigarra e de uma pessoa para ser a formiga. Fica bem interessante. O ano passado, no início do ano, isso foi possível. Deu tempo de realizar essa tarefa na sala. Esse ano, infelizmente, não deu. Leitura 2. Fábula em verso. A cigarra e a formiga. Hoje eu vou ler para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês percebam a entonação. Como eu vou ler os pontos? Como eu vou ler uma frase com um ponto final, uma frase afirmativa, uma frase negativa, uma frase com ponto de interrogação que se chama frase interrogativa, uma frase com ponto de exclamação que se chama frase exclamativa, tá? Para vocês perceberem que a gente tem que ler devagar, claro e mudar o tom de voz, porque isso ajuda muito na compreensão do texto. A cigarra e a formiga. A fábula revisitada. Revisitada porque ela partiu de uma outra fábula, tá? De outro jeito escrito. E ele visitou novamente
e transformou, mudou algumas coisas. Então vamos lá. Antes, vamos fazer só uma lembrança das composições de um poema. Cada linha é um... Isso, cada linha é um verso. O conjunto de linhas, o conjunto de versos é uma estrofe, ok? Professor, eu poderia copiar no tronco de uma palmeira e colocar uma cigarra faceira na frente porque na minha linha cabe? Não. No poema nós não podemos fazer isso. Nós temos que copiá-lo da forma como ele nos é apresentado. Tudo bem? Então, deixa eu só pegar a caneta aqui, ó. Cada linha é um verso. O conjunto... Opa, desculpa aí. É meio incontrolável o mouse. O conjunto de verso é a estrofe. Isso é muito importante saber, tá? Partimos para a leitura. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta o ziziar da cigarra. Não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Essa é a minha profissão. Nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para a conversa, a formiga toda à pressa voltou a mergulhar na lida e outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral, a moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. Tem muitas coisas diferentes do primeiro texto, né? Então, Cínia Santos, do livro Ciranda Desafinada, Cidade de São Paulo, Escala Educacional, a editora, o livro é de 2008. Sempre é bom observar essas instruções ao final do texto, tá bom? Pessoal, vocês observaram que tem bastante palavrinhas em verde. Elas estão com seus significados, ó, todo o significado delas estão aqui do lado. Eu aconselho, antes de fazer a leitura do poema, que vocês vejam onde estão essas palavras e já façam a leitura de seus significados. Aqui fala um pouquinho sobre o autor, né? Cínia Santos nasceu em 1948 em Campo Formoso, sertão do Piauí. Quando pequeno, ouvia textos de cordel e sempre quis fazer algo parecido. Escreveu muitos livros, entre eles Ciranda Desafinada. Ó, esse texto que a gente acabou de ler fica dentro deste livro. Antônio Amaral, 1962, é o ilustrador. Também é do Piauí, da cidade de Campo Maior. Então, essas ilustrações que aparecem é de Antônio Amaral. Vocês podem também realizar a leitura, saber um pouquinho mais sobre essas ilustrações tão diferentes, né? Então, eu imagino que aqui seja a cigarra pela asa aqui, né? O que me parece ser, e essa seja a formiga. Pegar o cursor. E a nossa próxima página inicia a interpretação do texto, né? Uma compreensão do texto, onde nós vamos ter atividade oral e escrita. Número 1.
Pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema de Cínia Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente? Por quê? Então, vocês vão ter que voltar a ler o texto em prosa, né? Vocês vão fazer a leitura dos dois textos hoje. Volta, lê o texto em prosa e verifiquem se o tempo, o lugar e os personagens são iguaizinhos nos dois textos. Então, só para relembrar vocês, tempo é quando acontece a história. Lugar, onde acontece a história. Personagem, quem participa da história. Na número 2, vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Sublinhar é fazer isso aqui, ó. Ó, sublinhe. Certo? Nossa, ontem eu consegui fazer risquinho tão reto hoje. Então, vocês vão riscar aqui no poema um verso, uma linha que corresponda à fala do narrador. Quem está por trás contando essa história? Não pode ser fala da formiga e nem da cigarra, ok? Número 3. Releia os versos. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Letrinha A. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Então, o que seria esplendor? Tia, não sei. Google nele. E aí coloca um sinônimo, né? Uma outra palavra que possua o mesmo significado. Letra B. Como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. Então, vocês vão ler essas 3 alternativas, não lerei, e vocês vão marcar um X em uma que mais se assemelha à expressão pelo prazer de cantar, que era o porquê a cigarra cantava. Número 4. Releia estes versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado, verso só essa linha que está destacada, que está em negrito, que está em preto mais escuro. Então, reescreva essa linha, empregando palavras com sentido equivalente, parecido, que seria quase morta de fadiga. Né? Vamos ter que procurar aí o significado de fadiga e reescrever nessa linha. A número 5, circule. O que é circular? Circule, ó, circule. Circule no poema 3 versos, 3 linhas, 3 versos, em que a cigarra descreve o que fazia. O que a cigarra fazia? Tá? A cigarra, não a formiga, a cigarra. Então, vocês vão aqui no poema, voltar no poema, e vão circular os versos onde mostra qual era o trabalho da cigarra. Certinho? Dei um pause aqui, mas tinha mais uma coisa. Continuando, então, vamos para a nossa última página. Questão número 6. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica que o sentimento da formiga em relação ao que faz é contrário ao da cigarra. Então, a cigarra gostava muito, ela realizava o trabalho dela com prazer. Já a formiga, né, tinha um sentimento contrário ao de prazer que a cigarra sentia pelo trabalho. Então, vocês vão voltar no poema e pintar clarinho, tá? Porque depois eu vou pegar esses livros para corrigir. Se pintar muito escuro, some a palavra.
vocês vão pintar a palavra que dá aquela dica de que a formiga não gostava tanto assim. Número 7. Releia um trecho do diálogo. O diálogo é conversa dos personagens, que é a cigarra e a formiga. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Letrinha A. Em sua opinião, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? Qual tinha um planejamento maior em relação ao dia de amanhã, tá bom? Pessoal, nós vamos parar por aqui. A letra B precisaria que eu estivesse junto, que eu interferisse, que eu fosse perguntando, que eu fosse questionando, que vocês fossem me dando respostas e assim a gente chegaria em uma resposta comum. Isso vai acontecer com a B, com a questão número 8 e com a 9. Então, a letra B vocês não vão fazer. A questão número 8 vocês não irão fazer e a questão número 9 vocês não irão fazer. A nossa atividade de hoje termina na letra A da questão número 7. Tudo bem, galera? Então, por hoje é só. Que vocês façam uma boa aula. Até a próxima e um excelente final de semana para vocês e suas famílias. Tchau, tchau!